Meus amados irmãos, como todos já sabem, é um grande prazer, uma satisfação imensa estar aqui com os amados para mais esta pré-aula das nossas lições bíblicas da Escola Dominical da CPAD. Já nossa lição é a lição de número 11, ela traz por título O Homem do Pecado. Antes de nós entrarmos em cada tópico, em cada assunto da nossa lição, sempre a gente faz esse convite, se é a primeira vez que você está nos assistindo, acesse o nosso canal, AD Belém Pinda EBD, faça ali a sua inscrição, acione ali o sino de notificações para que quando postarmos os vídeos você possa receber em primeira mão. Também divulgue o nosso trabalho, compartilhe os vídeos, porque este é mais um subsídio, mais um auxílio que vai te ajudar para a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Tá certo, meus amados? Bom, nosso texto áureo desta lição, ele está em 2 Tessalonicenses, o capítulo 2 e o verso de número 8, que nos fala o seguinte: Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A nossa verdade prática nos fala o seguinte, que o homem do pecado é a encarnação máxima da maldade e será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. Ok? Bom, o nosso objetivo geral da lição é esclarecer que o homem do pecado é a encarnação máxima da maldade. Os objetivos específicos são três. O primeiro é apresentar o homem do pecado, o segundo, revelar a missão do homem do pecado, e o terceiro, apontar a destruição do homem do pecado. E a nossa leitura bíblica de classe, ela está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, a partir do verso 1 ao verso de número 15. Então, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 1 ao versículo de número 15. Meus amados, nós estamos então chegando no final, caminhando para o fim desse nosso trimestre, onde nós falamos uma série de estudos sobre a raça humana, né? E hoje, especificamente nesta pré-aula, nós vamos tratar dos eventos que devem acontecer antes da volta de Cristo, antes da parúzia de Cristo, ou seja, a segunda vinda. Então, toda vez que nós usarmos o termo parúzia, nós estamos falando da segunda vinda de Cristo. E um ponto importante a se destacar desta lição é a visão que a Assembleia de Deus tem sobre a escatologia. Então, a nossa visão escatológica da Assembleia de Deus é uma visão pré-tribulacionista. E nós compreendemos conforme a Bíblia Sagrada nos orienta a partir de Tessalonicenses, tantos outros versículos sobre esta visão. A lição de hoje ela vai abordar, ela vai tratar sobre a escatologia. Obviamente que nós não vamos abordar a escatologia num todo, porque o assunto escatológico é muito grande, é muito vasto, mas nessa lição vamos abordar os eventos que acontecerão antes da parúzia de Cristo e, obviamente, um fato que vai acontecer, e nós vamos então entrar com alguns pontos do que Paulo nos esclarece, tá certo? Bom, como eu já falei, vamos falar sobre a questão das coisas futuras, que é a escatologia, que os fatos que vão anteceder a segunda volta de Cristo. Sendo assim, também é muito importante eu tratar de alguns outros termos que a gente usa na escatologia. Como eu disse, a Assembleia de Deus tem uma visão pré-tribulacionista, nós entendemos que a volta de Cristo se dará em duas fases, né? E nesses dois momentos, a segunda fase é a parúzia, e nós também podemos colocar ou abordar, dizer que a vinda invisível de Cristo, ou seja, o arrebatamento da igreja, dentro da teologia, nós podemos tratar como epifania, né? Essa volta de Cristo velada apenas para aqueles que servem a Deus, aqueles que estão
eleitos para estarem no céu, não com a visão da eleição, mas eleitos por aceitarem a Cristo como seu Senhor e seguir os mandamentos de Deus. Então esses serão tirados da terra no arrebatamento, que a gente também pode chamar de epifania ou epifaneia, ok? E a segunda vinda, que é a parúzia, quando Cristo voltará visivelmente, né, todo olho verá, mas ele virá para justiça, para juízo, para um julgamento daqueles que têm lutado contra, que lutou contra a igreja e nesse momento contra o anticristo e os seus sequazes, ok? Nós temos essa visão sobre a epifaneia de Cristo, que é o arrebatamento da igreja, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do verso 15 a 17, 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 52, e Filipenses, capítulo 3, do verso 20 ao verso 21. Como eu já disse, a parúzia ela vai ser visível e com a questão de justiça que Deus ele vai operar sobre todos aqueles que não ouviram a palavra e que agora receberão o castigo, o juízo merecido. A volta de Cristo, ele mesmo pregou por várias vezes, e eu separei alguns versículos aqui. Lá em Mateus 16, o verso 27, ele fala da volta dele. Mateus 24, o verso 30, e também João, o capítulo 14, o verso de número 3. Então, quando nós olhamos para a carta aos Tessalonicenses, isso é importante dizer, né, é exatamente isso que ocorre no contexto da carta. Na primeira carta a Tessalonicenses, Paulo fala da volta de Cristo. E os irmãos ali de Tessalônica aguardavam ansiosamente a vinda do Senhor, mas eles compreenderam que a volta aconteceria de um modo muito breve. Então eles aguardavam a vinda do Senhor em vida naquele momento, tanto que Paulo ele acaba escrevendo o segundo a Tessalonicenses para combater esses erros ou esse equívoco que esses irmãos de Tessalônica acabaram cometendo, tá certo? Então, em Tessalonicenses capítulo 1, Paulo vai falar sobre a parúzia e logo em seguida, então, ele corrige essa visão que os irmãos têm sobre a vinda de Cristo na segunda carta de Tessalonicenses, tá certo? Então, eles achavam que a volta de Cristo seria naquele momento, naquele instante, mas de fato nós também sabemos que a volta do Senhor ela vai se dar de uma maneira iminente, nós não sabemos o dia nem a hora, né? Mas que nós precisamos estar vivendo as nossas vidas, nós precisamos estar dia após dia fazendo a vontade do Senhor, mas com aquele desejo de que Ele vai voltar, né? Enquanto que os irmãos ali, infelizmente, tiveram uma visão errônea. Então, Paulo ele escreve essa segunda carta para refrear esse frenesi sobre a questão da volta do Senhor, tá certo? Então a primeira carta de Paulo, ela tinha enfatizado grandemente a parúzia como um evento que poderia ser esperado dentro da duração da vida dos leitores. Em suma, o entusiasmo apocalíptico no caso desses irmãos e talvez inconscientemente encorajado pela carta de 1 a Tessalonicenses, muito facilmente gerou na mente desses irmãos esse conceito, né, de que viria naquele momento, mas que Paulo então combate essa ideia na sua segunda carta, a partir do capítulo 12. Então outra coisa a se dizer é que muito dos irmãos de Tessalônica achavam que o Senhor até já tinha vindo. Então por essa razão, Paulo explana ao de Tessalônica que o Senhor só viria, e aí entra a nossa lição, após alguns eventos. E um desses eventos, então, neste caso, seria a manifestação do homem do pecado, aquele que tem combatido e combate tudo que se chama a Deus. Então aqui nós vamos entrar na nossa lição em cada tópico e seus subtópicos. Então fiz uma introdução sobre o contexto da carta de 1º e 2º Tessalonicenses, mas o nosso foco está então ali na segunda carta de Tessalonicenses, a partir do capítulo de número 2, do verso 1 ao 15. Então o tópico de número 1, ele vai abordar o homem, a origem do homem do pecado. Então nós sabemos que todos os planos que Deus tem para a humanidade são bons. Porém o diabo, o acusador, o adversário, ele quer arrancar da humanidade
as promessas que Deus tem para os seus filhos. E outro ponto também que o inimigo coloca é colocar o homem contra Deus e de intentá-los a praticar o quê? O mal. Ele, o diabo, deseja estar na posição de Deus. A gente vê isso quando Lúcifer ele cai, ele é deposto dos céus. Então a função dele é colocar o homem contra Deus, instigar o homem a fazer o mal, porque sabemos que o homem é a imagem e semelhança de Deus. No caso aí, o inimigo ele veio para corromper isso que nessa obra tão perfeita que é o homem, no caso aqui. Então, em toda a história da humanidade, vemos o inimigo de Deus lutando para impedir o avanço da palavra de Deus, bem como suas bênçãos. Isso é consequência da queda de Lúcifer, como já citei no princípio, que tentou Eva e fez cair junto com Adão, gerando a entrada do pecado para toda a humanidade. Em suma, há um que luta contra Deus. Em toda a história da humanidade, levantou-se homens maus que combateram e que combatem Deus até hoje. E o povo de Deus, no caso, os israelitas. Então, nisso vemos o agir do homem do pecado, no que chamamos de anticristos. Então, a revista, ela até traça para nós aqui, em algumas eras, em algum momento da humanidade, homens que foram anticristos. Homens que combateram o povo israelita, homens que combateram a palavra de Deus, homens que combateram o próprio Deus, duvidando de que de fato Ele é Senhor de todas as coisas. Então nós vemos aqui que a revista lista alguns nomes, pessoas que foram instrumentos do maligno no seu momento e na sua era, ou seja, a personificação do mal. Não na sua plenitude, mas foram usados, né, pelo inimigo para combaterem a Deus e combaterem a palavra e o avanço da palavra do Senhor. Então, do mesmo modo, só para a gente colocar essa questão do anticristo e de anticristos, ok? Então, do mesmo modo que há vários demônios, mas só há um diabo, né? Então nós temos aqui na história vários anticristos, né? E nesse momento há pessoas atuando contra a palavra, atuando contra Deus, que são anticristos também. Mas no momento da história, em algum momento, vai se levantar o anticristo. Então na primeira carta de João, no capítulo 2, no verso 18, nós vemos isso. Fala do espírito do anticristo que o antecede. E aí fala dele em 1 João, no capítulo 4, versículo de número 3. Então esse espírito do anticristo, ou seja, isso que tem impelido as pessoas a combaterem ao Senhor, combaterem ao próprio Jesus Cristo, são tratados como anticristos. Embora que haverá um, é desse que a revista está tratando. Então o termo anticristo significa contra Cristo ou no lugar de Cristo, embora que nós podemos até usar os dois termos ao mesmo tempo, porque o anticristo é contra o Senhor Jesus, é contra Cristo e quer se colocar no lugar dele. É o que ele vai fazer num dado momento, quando ele busca adoração para si. Então o anticristo será usado, orientado, manipulado pelo diabo, com carismas e sinais sobrenaturais, e que todos crerão que ele é o Messias, aquele que havia de vir. Então, como eu já disse, nós temos a visão pré-tribulacionista, embora que nós não vamos tratar de toda a escatologia, mas nós sabemos que na história Deus vai tratar com Israel. Deus trata com a igreja, vai tratar com Israel, e nesse momento, o tratamento vai se levantar esse anticristo. No momento da história, toda a nação vai se virar contra Israel e Jesus voltará. Tá certo? Bom, ele surgirá em um momento de turbulência na terra, como relata Apocalipse, capítulo 13, o verso 1. E lá em Apocalipse 13, o verso 1, nos relata aqui o seguinte. Vou ler para os amados aqui. Apocalipse, capítulo 13, o verso 1 fala assim:
E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Quando nós olhamos para essa passagem aqui em Apocalipse, no capítulo 13, o verso 1, nós vemos o termo mar. E quando se fala de mar, nós entendemos de nações, né, povos. Então as águas do mar são multidões, são nações, os povos nas suas turbulências. Então, antes do levantamento do anticristo, o mundo estará em um beco sem saída. Então o anticristo realizará muitos milagres, como relata Paulo, também na carta de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e o verso de número 9. Nós sabemos pela escatologia, no pré-tribulacionismo, que a partir que a igreja é arrebatada, é tirada da terra no abrir e fechar de olhos, haverá um momento na terra de 7 anos, 3 anos e meio de uma falsa paz e 3 anos e meio então, onde esse líder vai se levantar com toda a força contra, buscando para si a adoração, vai querer se colocar na posição de Deus, mas ele vai ser combatido pelo próprio Senhor. Então, no verso 2 de nossa leitura de classe, vemos Paulo indicar que algo tem detido a manifestação do anticristo. Esse ponto aqui é muito importante de eu colocar. Como eu já falei, meus irmãos, a gente não consegue dar aula na sua totalidade, mas sim abordar alguns tópicos que podem ajudar você enquanto ministra a sua aula. Então, nesse versículo de número 2, que nós vemos aqui na segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, é falado que há algo que impede a manifestação desse anticristo. Várias interpretações sobre isso foram colocadas. Há um ponto aí onde alguns não concordam com o que de fato é isso. Alguns tentaram colocar que é a palavra de Deus, outros colocaram que é a igreja, outros apontaram que é a nação de Israel. Mas nós entendemos e vimos pela própria palavra que aquilo que tem detido essa manifestação do maligno é o próprio Espírito Santo. No momento do arrebatamento da igreja também será tirado. Então, há um momento que tudo está orquestrado pelo poder de Deus e nada sai do controle dele. E a igreja do Senhor não passará por esse momento de tribulação na terra, seja por um período ou por ele todo. A igreja será tirada, arrebatada, como nós vemos aqui também em Tessalonicenses, no seu capítulo 2. Bom, o segundo tópico, para nós andarmos aqui, vai falar sobre a missão do homem do pecado. E o que aborda a missão? Qual que é a missão desse homem do pecado? Então, como já destacado, a missão do anticristo é se opor às coisas de Deus e o povo de Israel. Isso é muito claro. O anticristo será uma espécie de encarnação do mal, e este mal humanizado. É a antitese de Deus. Então, nós vemos aqui, entendemos, e a própria palavra fala que o anticristo será uma pessoa, um ser humano, que receberá todo o poder do próprio Satanás. Ele vai ser manipulado pelo próprio Satanás, orientado pelo próprio Satanás, mas ele é um ser humano, ele é a personificação do mal. Então, na grande tribulação, o homem do pecado perseguirá implacavelmente os judeus para aniquilá-los de uma vez por todas. Então o anticristo será objeto de adoração em toda a terra. Ele assentará no santuário de Deus e vai reivindicar ser adorado como Deus. Então o anticristo usará sem nenhum escrúpulo toda forma de perversidade para enganar os perdidos, aqueles que ouviram o evangelho durante a era da graça, mas nunca tiveram amor pela verdade. Então, se houvessem crido, teriam sido salvos no arrebatamento da igreja. Então, em vez disso, porém, serão enganados pelos milagres do anticristo. Tá certo? O tópico de número 3, nós temos aqui a destruição do homem do pecado. Então, o anticristo, ele não será derrotado por nenhuma força da terra, mas sim pelo próprio Senhor Jesus, quando retornar com os seus santos, né, na sua segunda vinda, na parúzia, ou seja, onde ele volta e todo olho verá, voltará
em glória, em majestade, né? Com juízo, com justiça, para aniquilar e condenar todos aqueles que se ajuntaram com o próprio anticristo. Então, como nós lemos, Cristo o aniquilará com o sopro da sua boca. Está Isaías também no capítulo 11, o verso 4, Apocalipse 19 e 15, também como nós lemos na nossa leitura introdutória, 2 Tessalonicenses, também o capítulo 2 e o verso de número 8. Meus amados irmãos, o termo ele é bem amplo. Quando se trata de escatologia, o assunto é bem vasto, mas o ponto focal aqui é o homem do pecado. Essa pessoa que vai se levantar no momento da história da humanidade em que toda a terra estará em uma dificuldade tão grande e vai se colocar à frente para liderar todas as nações com um discurso falso, enganador, para tentar exaltar a si mesmo e tentar se colocar na posição de Deus, embora que isso ele não vai conseguir. Mas infelizmente muitas pessoas têm se aliado a esse ser, não ao próprio anticristo, porque ele ainda não se manifestou. Quando isso não sei, mas que há anticristos atuando, pessoas cada vez mais arregimentando outras, buscando falsas religiões, seitas, heresias, tantas questões. Muitas igrejas têm aniquilado a verdadeira palavra de Deus para estar servindo a heresias e ao próprio maligno. Então o foco da lição, que trata da antropologia do homem, aponta então esse anticristo como um ser humano que receberá todo o poder do anticristo, ou seja, do próprio Satanás, para ser esse anticristo aqui na Terra, para tentar se colocar na posição de Deus. E nós concluímos aqui, e quero fazer menção do que a própria revista nos coloca. Ele coloca assim, que o homem do pecado será o ser humano mais iníquo, mau e blasfemo de todos os tempos. Em termos de maldade, quer essencial, quer formal, será ele superado apenas por Satanás. Então, aparelhado pelo próprio diabo, né, o Satanás, nosso inimigo, há de se levantar contra a criação e contra o próprio Criador. No entanto, ele não irá adiante, pois o Senhor Jesus Cristo o destruirá com o sopro de sua boca. Ninguém pode resistir ao Cordeiro de Deus, porque ele é o leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Meus amados, esse é o nosso subsídio de hoje, a nossa lição. Espero que vocês tenham gostado. Acesse nosso canal, divulgue nosso trabalho e que Deus possa abençoar a todos. E um forte abraço.